Eles não só mataram o marido dela, eles partiram o corpo dele ao meio, vivo. Sem guerra, sem batalha, sem chance de reagir. E o mais estranho é que ela não fez nada. Olga of Kiev ficou em silêncio. Agora pensa no que isso significa. Uma mulher, sozinha, com um filho pequeno, cercada pelos mesmos homens que acabaram de matar o marido e que agora queriam tomar o poder e ainda obrigar ela a se casar com um deles. Se você acha que isso ia virar uma guerra imediata, não foi isso que aconteceu, porque o que veio depois não foi reação, foi um plano. E não qualquer plano, um plano tão calculado que destruía um povo inteiro, sem parecer guerra. Mas antes de continuar, deixe-me me apresentar rápido. Eu sou Eduardo Valença, especialista em comportamento humano e padrões de decisão. E o que você vai perceber aqui não é só uma história de vingança. É sobre controle, sobre frieza, sobre alguém que entendeu exatamente o momento certo de agir, e usou isso de um jeito que poucas pessoas conseguiriam. Porque o que quase ninguém percebe nessa história é que ela não perdeu o controle, ela segurou. E isso muda tudo. Porque quando alguém passa por algo assim, o esperado é explosão, raiva, reação imediata. Mas quando não vem reação, vem algo mais perigoso, muito mais, porque significa que a pessoa está pensando, planejando, esperando. E é exatamente aqui que a história começa a ficar desconfortável, porque o silêncio dela não era fraqueza, era preparação. Agora me responde uma coisa, se fosse com você, se alguém fizesse isso com alguém que você ama, você conseguiria ficar em silêncio? Ou você reagiria na hora, mesmo sem pensar? Porque a maioria das pessoas não percebe isso, mas o momento em que você escolhe não reagir é exatamente o momento em que você começa a ter controle da situação. E foi isso que ela fez. Enquanto todo mundo esperava uma reação emocional, ela fez o oposto. Ela aceitou. Ela fingiu aceitar. E é aqui que começa o movimento mais perigoso de toda essa história. Porque a partir desse momento, ela não estava mais reagindo ao que fizeram com ela. Ela estava conduzindo o que ia acontecer com eles. Agora vem a parte que quase ninguém percebe quando ouve essa história pela primeira vez. Porque depois de tudo aquilo, ela não reagiu. Ela aceitou, ou pelo menos, fez todo mundo acreditar que aceitou. Olga de Kiev recebeu os mensageiros do povo que tinha acabado de matar o marido, e não demonstrou raiva, não demonstrou desespero, não tentou resolver nada na força. Ela conversou, ela ouviu, e deu exatamente o que eles esperavam ver: sinais de submissão, sinais de aceitação. Agora pensa no nível disso. Os mesmos homens que participaram da morte do marido dela estavam ali, na frente dela, acreditando que tinham vencido, que estavam no controle, que tudo tinha acabado do jeito que eles queriam. E ela deixou. Porque esse foi o primeiro movimento real dela, fazer o inimigo se sentir seguro. E isso muda completamente qualquer jogo, porque quando alguém acha que venceu, ele para de se proteger. E quando para de se proteger, começa a cometer erro. Agora me fala uma coisa, quantas vezes você já viu isso acontecer fora daqui? Alguém relaxa cedo demais, acha que resolveu tudo, e é exatamente aí que perde o controle. Foi isso que ela criou, um ambiente onde eles baixaram a guarda sem perceber, e a partir daí, já não estavam mais no controle de nada. Ela pediu que eles fossem tratados com honra, que fossem carregados como convidados importantes, que recebessem respeito. E naquela época, isso tinha um peso muito específico. Eles foram colocados dentro de um barco, carregados por homens dela, levantados como se fossem figuras importantes, como se estivessem sendo levados para uma cerimônia. Mas o que eles não sabiam é que aquele respeito já fazia parte do plano. Enquanto isso acontecia, uma vala estava sendo preparada, profunda, grande, feita exatamente para aquilo. E o mais absurdo é que eles não desconfiaram, porque estavam convencidos de que tinham vencido, de que ela tinha aceitado, de que o problema tinha acabado. E é exatamente esse tipo de certeza que faz alguém cair. Quando chegaram ao destino, foram jogados dentro da vala, ainda vivos, ainda tentando entender o que estava acontecendo. E então, a terra começou a cair. Agora para e imagina essa cena com calma. Eles olhando para cima, tentando reagir, tentando sair, e ela ali, observando, sem pressa,
sem desespero, sem emoção aparente. E segundo os relatos da época, foi nesse momento que ela disse algo que muda completamente a leitura disso tudo. Vocês acham que essa honra é pesada? E a terra continuou caindo, até que não havia mais ninguém ali, sem batalha, sem confronto direto, sem risco. E isso não foi uma reação emocional, foi execução, planejada, controlada, fria. Mas o mais perigoso é que isso não acabou ali, porque esse foi só o começo. E é aqui que muita gente interpreta errado essa história, porque olha para isso e pensa, ok, ela se vingou. Mas não, ela estava só começando. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já achou que resolveu alguma coisa, quando na verdade só começou algo maior? Porque essa diferença entre achar que terminou e na verdade ter iniciado algo muito maior é onde muita gente se perde. E no caso dela, isso só abriu espaço para o que viria depois. E o que veio depois foi ainda mais calculado. Se você acha que aquilo já tinha sido extremo, ainda não era nada. Porque depois de eliminar o primeiro grupo, Olga de Kiev fez algo que parece contraditório à primeira vista. Ela mandou chamar mais gente, mais mensageiros, mais representantes do mesmo povo. Agora pensa nisso com calma. Se o primeiro grupo simplesmente desapareceu, por que os outros vieram? Porque eles não sabiam. E mais importante, porque ainda acreditavam que estavam no controle. E isso é o que torna tudo ainda mais perigoso. Quando alguém não percebe o que já aconteceu antes, ele repete o erro. Olga de Kiev mandou uma mensagem dizendo que estava pronta para aceitar tudo, mas que queria fazer isso da forma correta, com honra, com respeito, com um ritual digno. E isso, naquela época, tinha um peso enorme, porque rituais não eram questionados, eles eram seguidos. E foi exatamente isso que abriu espaço para o próximo movimento. Ela mandou preparar uma casa de banho, uma sauna, algo comum, algo cultural, algo que não levantava suspeita. Agora me fala uma coisa, quantas vezes o perigo vem disfarçado de algo normal? Porque é exatamente assim que funciona. Quando algo parece familiar, a gente não questiona. E quando não questiona, entra. Eles chegaram, foram recebidos, foram convidados a entrar na sauna para se limpar antes da cerimônia. Nada parecia fora do lugar, nada parecia estranho, nada parecia perigoso. E é exatamente isso que faz alguém entrar sem pensar. Eles entraram, fecharam a porta, e naquele momento já era tarde. A sauna foi trancada por fora, e então o fogo começou. Agora imagina o nível disso, sem luta, sem chance de fuga, sem entender o que estava acontecendo, só calor, fumaça e desespero. E do lado de fora, ela assistindo, sem pressa, sem hesitação, sem voltar atrás. E é aqui que a história começa a sair completamente do padrão. Porque isso já não é só vingança, isso é controle absoluto da situação. Cada movimento calculado, cada etapa pensada, sem desperdício, sem erro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento isso deixou de ser defesa e passou a ser algo maior? Porque no início parece justificável. Ela perdeu o marido, foi traída, foi atacada. Mas agora já não é mais reação, é execução. E isso muda completamente a forma como você enxerga tudo. Porque a maioria das pessoas acredita que perder o controle é o maior perigo. Mas não é. O mais perigoso é quando alguém mantém o controle o tempo inteiro. Porque nesse estado não existe impulso, só decisão. E foi exatamente isso que ela fez. Enquanto todos ainda tentavam entender o que estava acontecendo, ela já estava vários passos à frente. E o mais absurdo é que isso ainda não era o fim. Era só mais uma etapa. Porque o que ela estava construindo não era só vingança, era algo muito maior. E o próximo movimento foi ainda mais impensável. Até aqui tudo parecia direto, rápido, preciso. Mas agora, Olga de Kiev fez algo que quebra completamente o padrão. Ela parou. Não atacou imediatamente, não invadiu, não tentou destruir tudo de uma vez. Ela cercou a cidade e esperou. Agora pensa nisso. Depois de tudo que ela já tinha feito, por que não terminar logo?
Por que não entrar e acabar com tudo de uma vez? Porque isso não era mais sobre força, era sobre controle. A cidade de Skorosten era o centro de tudo, o lugar onde estavam os responsáveis, o lugar onde tudo começou. E ela poderia ter tentado invadir, mas não tentou. Ela decidiu cansar, desgastar, pressionar, sem atacar. E isso muda completamente o jogo, porque quando você luta contra alguém, ele se prepara. Mas quando você só observa, só cerca, só espera, a mente do outro começa a falhar. Agora me fala uma coisa, o que é pior? Um ataque direto ou não saber quando ele vai acontecer? Porque o medo do que pode acontecer muitas vezes é pior do que o próprio ataque. E foi exatamente isso que ela usou: o tempo, a incerteza, o desgaste psicológico. A cidade ficou cercada por meses, sem saber quando viria o ataque, sem saber o que estava sendo planejado, sem saber o que ela realmente queria. E isso corrói. Porque não é só falta de recursos, é falta de previsibilidade. E quando alguém perde a capacidade de prever, começa a tomar decisões erradas. E foi isso que começou a acontecer lá dentro: cansaço, desespero, dúvida. E com o tempo, isso vira erro. Mas aqui tem um ponto que pouca gente percebe. Esperar exige mais controle do que atacar, porque atacar é impulso, esperar é decisão. Agora pensa nisso na vida real. Quantas vezes você já quis resolver algo rápido só para tirar aquilo da frente, só para acabar com o problema? Mas às vezes, resolver rápido não resolve de verdade, só acelera o erro. E foi exatamente isso que ela evitou. Ela não queria vencer rápido, ela queria vencer certo. E quando alguém entra nesse nível de estratégia, o resultado deixa de ser sorte, passa a ser inevitável. Depois de tanto tempo, a cidade começou a ceder. E foi aí que veio o pedido. Um pedido estranho, simples demais, pequeno demais, quase inofensivo. E é exatamente por isso que funcionou. Ela pediu apenas uma coisa: pássaros. Nada de ouro, nada de território, nada de rendição total. Só pássaros. E é aqui que a história entra em outro nível, porque quando algo parece simples demais, é aí que mora o perigo. Depois de meses cercando a cidade, desgastando, pressionando sem atacar, ela fez um pedido que parecia pequeno demais para ser sério. Pássaros. Só isso. Nada de ouro, nada de rendição completa, nada de exigência impossível. Apenas pássaros. E é exatamente por isso que funcionou. Porque quando algo parece simples demais, a gente para de desconfiar. Os habitantes de Skorosten olharam aquilo e pensaram: depois de tudo isso, é só isso que ela quer? E aceitaram, sem questionar, sem suspeitar. Agora me fala uma coisa: quantas vezes na vida você já viu alguém baixar a guarda só porque o problema parecia menor do que o esperado? Porque o perigo quase nunca vem com cara de perigo. Ele vem disfarçado de solução fácil. E foi exatamente isso que ela fez. Cada casa entregou alguns pássaros, pombos, andorinhas, animais que sempre voltam para o mesmo lugar. Agora para e pensa no nível disso. Ela não estava pedindo os pássaros, ela estava pedindo acesso à cidade inteira, ao mesmo tempo. Mas ninguém percebeu, porque parecia simples, parecia inofensivo, parecia o fim do problema, mas era o começo. Cada pássaro recebeu um pequeno pedaço de material inflamável, enxofre, linho, coisas simples, mas extremamente eficientes, amarrados com cuidado, sem erro, sem pressa. E então os pássaros foram soltos. Agora imagina a cena, eles voando de volta, cada um para o seu ninho, cada um para o seu telhado, cada um para dentro da cidade. E naquele momento, ninguém percebeu nada, porque parecia normal, só pássaros voltando para casa. E é exatamente isso que torna tudo tão absurdo. O ataque não veio de fora, veio de dentro, ao mesmo tempo, em todos os pontos. Quando o fogo começou, não foi em um lugar, foi em todos. Telhados de palha, estruturas de madeira, tudo altamente inflamável. Em poucos minutos, a cidade inteira estava pegando fogo, sem defesa, sem tempo de reação, sem entender o que estava acontecendo. Agora me responde com sinceridade. O que você faz quando o problema não tem direção? Quando ele vem de todos os lados ao mesmo tempo? Você não luta.
você entra em colapso. E foi isso que aconteceu. Desespero, confusão, tentativas inúteis de apagar algo que já estava fora de controle. E do lado de fora, ela assistindo, sem precisar invadir, sem perder homens, sem correr risco. Agora percebe o nível disso? Isso não foi força, não foi sorte. Foi inteligência aplicada no ponto exato. E aqui tem algo que vale mais do que a própria história. Porque muita gente acha que resolver algo exige esforço direto, mas nem sempre. Às vezes, o jeito mais eficiente de resolver é fazer o problema se resolver sozinho. E foi exatamente isso que ela fez. Ela não destruiu a cidade. Ela fez a cidade se destruir. E depois disso, não havia mais resistência. Não havia mais luta. Só consequência. Depois disso, não havia mais guerra. Não no sentido tradicional. Não havia mais exército organizado. Não havia mais resistência real. O que existia agora era consequência. A cidade não caiu só fisicamente. Ela colapsou por dentro. E isso muda tudo. Porque destruir algo na força ainda deixa espaço para reação. Mas quando algo entra em colapso, não tem o que reagir. Agora pensa no que isso representa. Olga de Kiev não venceu apenas uma batalha. Ela eliminou qualquer possibilidade de resposta. E isso não é comum. Porque na maioria das guerras sempre existe um depois, um contra-ataque, uma tentativa de recuperação. Mas aqui não teve. E é isso que transforma essa história em algo diferente. Porque o que ela fez não foi só vencer, foi encerrar. E encerrar completamente. Mas tem um ponto aqui que pouca gente para pensar. Depois de tudo isso, o que sobra? Porque quando você elimina tudo, você precisa lidar com o que vem depois. E esse é o tipo de parte da história que ninguém gosta de olhar, o depois. Porque vencer é uma coisa, sustentar o que vem depois é outra completamente diferente. Agora me fala uma coisa, quantas vezes você já quis resolver algo de forma definitiva, sem pensar no que viria depois? Porque destruir é rápido, mas sustentar exige outra coisa. E foi exatamente isso que começou a aparecer aqui. Ela não podia mais ser vista como vítima, nem como alguém em desvantagem. Agora ela era o centro do poder. E isso traz um tipo diferente de pressão. Porque quando você assume o controle, não existe mais desculpa. Não existe mais justificativa. Agora, tudo depende de você. E esse é um ponto que muita gente não percebe. Subir até o topo resolve um problema, mas cria outro. Agora ela precisava governar, organizar, manter e, principalmente, garantir que aquilo não se repetisse. Porque tudo o que ela fez foi baseado em controle, mas controle precisa ser sustentado. E isso exige algo diferente de estratégia, exige consistência. Agora pensa nisso na sua vida. Quantas vezes você já resolveu algo grande e depois percebeu que manter aquilo era mais difícil do que conquistar? Porque conquistar é o evento, manter é processo. E é exatamente aqui que a história começa a mudar de direção. Porque depois de tudo isso, ela não continuou no mesmo caminho. Ela mudou. E essa mudança é o que mais confunde quem olha essa história pela primeira vez. Porque depois de tudo que ela fez, ninguém esperava o que viria a seguir. Depois de tudo isso, o esperado seria uma continuação. Mais violência, mais expansão, mais domínio. Mas não foi isso que aconteceu. Olga de Kiev fez algo que ninguém estava esperando. Ela parou. Não porque precisava, mas porque escolheu. E é exatamente isso que muda tudo, porque até aqui tudo parecia previsível dentro da lógica da vingança. Alguém sofre, alguém reage, alguém destrói. Mas quando a pessoa tem poder para continuar e decide não continuar, a história muda de nível. Agora me fala uma coisa, o que é mais difícil? Parar porque você não pode ou parar quando você pode continuar? Porque a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto, nunca tem escolha, só reage ao que acontece. Mas quando alguém chega ao ponto de poder continuar e decide não fazer isso, é porque algo mudou. E no caso dela, mudou completamente. Ela começou a reorganizar o território, criar estrutura, estabelecer controle real, não mais baseado em medo imediato, mas em ordem. E isso exige outro tipo de mentalidade, porque destruir é rápido,
mas organizar leva tempo. E mais do que isso, exige visão. Agora pensa nisso. A mesma pessoa que executou tudo aquilo com precisão estava agora construindo estabilidade. E isso cria um contraste que incomoda, porque não encaixa. A gente gosta de histórias simples, herói ou vilão, certo ou errado, mas aqui não é simples. E talvez seja por isso que essa história chama tanta atenção até hoje, porque ela não cabe em um rótulo. Agora deixa eu te provocar com uma coisa. Quantas vezes você já fez algo no impulso e depois percebeu que aquilo não te levou para onde você queria? Porque o problema nunca é só o que você faz no momento, é o que você constrói depois. E foi exatamente isso que ela entendeu. Ela não podia viver só do que fez, ela precisava se tornar algo maior do que aquele momento. E é aqui que vem a parte mais inesperada de todas. Porque depois de tudo isso, depois de toda essa construção baseada em controle, ela tomou uma decisão que ninguém teria previsto. Uma decisão que muda completamente a forma como essa história termina. E quando você entende isso, você percebe que talvez tudo o que veio antes não foi só sobre vingança. Depois de tudo isso, depois de toda a destruição, de todo o controle, de cada decisão calculada, Olga de Kiev fez algo que ninguém conseguiria prever. Ela mudou de caminho. Mas não foi uma mudança pequena, não foi um ajuste, foi uma ruptura completa. Ela decidiu sair daquele ambiente, viajar e entrar em contato com algo totalmente diferente do mundo em que vivia. Ela foi até Constantinopla. Agora pensa no nível disso. Uma mulher que construiu poder através de estratégia, frieza e controle, indo até o centro de um dos maiores impérios da época. Mas o mais importante não foi a viagem, foi o que aconteceu lá. Ela se converteu. Cristianismo. E isso, naquele contexto, não era só religião. Era posicionamento, era decisão política, era mudança de identidade. Agora me fala com sinceridade, como que alguém que fez tudo aquilo toma uma decisão como essa? Porque isso quebra completamente a lógica simples da história. E é aqui que a maioria das pessoas se perde, porque tenta encaixar isso em redenção. Mas não é tão simples, porque essa mudança não apaga o que veio antes. Ela convive com isso, e isso gera um paradoxo. A mesma pessoa que executou tudo aquilo com precisão, agora estava se alinhando com um sistema que falava sobre fé, ordem, propósito. E isso não é incoerência, isso é a adaptação. Agora pensa nisso na vida real. Quantas vezes você já mudou completamente de direção, não porque estava errado, mas porque entendeu que precisava de outro tipo de estrutura? Porque crescer muitas vezes exige abandonar a forma antiga de agir. E foi exatamente isso que ela fez. Mas tem um detalhe aqui que quase ninguém percebe. Essa decisão não foi só espiritual, foi estratégica. Porque ao se converter, ela criou uma conexão direta com um dos maiores centros de poder da época. Ela se posicionou, se protegeu e, ao mesmo tempo, se elevou. Agora ela não era só uma líder forte, ela era uma líder legitimada, e isso muda completamente o jogo. Mas a parte mais interessante é o que aconteceu depois. Segundo relatos, o próprio imperador bizantino se interessou por ela, queria casar, queria trazer ela para mais perto. E é aqui que aparece outro nível de inteligência. Ela aceitou se aproximar, mas colocou uma condição, o batismo. E quem realizou o batismo foi o próprio imperador. Agora pensa no que isso significa. Dentro das regras da igreja, ele se tornou padrinho dela, e isso tornava impossível o casamento. Ela usou as regras do sistema para evitar ser controlada por ele, sem confronto, sem conflito direto, só usando a estrutura contra quem queria se beneficiar dela. Agora me responde, quantas pessoas você conhece que conseguem jogar dentro do sistema sem ser engolidas por ele? Porque esse é outro nível de controle. E isso mostra que tudo o que ela fez antes não foi acaso, foi padrão, foi decisão. E talvez seja exatamente por isso que essa história não pode ser vista de forma simples. Porque ela não foi só destruição, ela também foi construção. E as duas coisas aconteceram na mesma pessoa. Depois dessa virada, nada mais era improviso,
Nada mais era reação. Tudo passou a ser estrutura. Olga de Kiev já não estava mais resolvendo problemas. Ela estava construindo um sistema onde os problemas não voltariam. E isso é um nível completamente diferente de poder. Porque uma coisa é vencer situações, outra é impedir que elas existam de novo. Agora pensa nisso com calma. Quantas pessoas resolvem problemas, mas continuam presas no mesmo ciclo? Porque resolver não é o mesmo que mudar a estrutura. E foi exatamente isso que ela fez. Ela reorganizou a forma como o território funcionava, criou pontos de controle, definiu regras claras, organizou a coleta de tributos e, principalmente, tirou o poder das mãos erradas. Agora não dependia mais de acordos frágeis, não dependia mais da vontade de outros líderes, dependia dela, e isso muda tudo, porque quando o sistema depende de você, você controla o resultado. Mas isso também traz outro tipo de responsabilidade, porque agora não existe mais desculpa, agora não existe mais foi o outro, agora tudo volta para você. E é aqui que muita gente falha. Conseguir o poder é difícil, mas sustentar o poder é ainda mais. Agora me fala uma coisa: quantas vezes você já quis ter controle total de alguma situação sem perceber o peso que isso traz depois? Porque controlar tudo parece bom, até você perceber que não tem mais para onde fugir. E foi exatamente isso que ela assumiu, sem hesitar, sem voltar atrás. Mas o mais interessante é que ela não fez isso com força bruta, ela fez isso com organização. E organização é o tipo de poder que dura, porque não depende de momento, depende de consistência. E quando alguém atinge esse nível, o resultado deixa de ser instável, passa a ser previsível. Agora tudo estava alinhado, território controlado, sistema funcionando, poder consolidado e, o mais importante, sem oposição real. E é exatamente aqui que a história muda de novo, porque quando tudo está sob controle, a pergunta deixa de ser o que fazer e passa a ser outra: o que isso tudo significa? Porque chegar até aqui não responde tudo. Na verdade, abre outra camada, e essa camada é a que mais faz pensar. Até aqui, tudo pode ser visto como estratégia, como resposta, como consequência. Mas agora vem a parte que complica tudo. Porque quando você olha com mais calma, começa a surgir uma dúvida. Isso foi justiça ou foi algo além disso? Porque no começo parece fácil de entender. Ela foi traída, perdeu o marido, foi atacada e respondeu. Mas quando você começa a juntar tudo, cada decisão, cada execução, cada detalhe, a linha começa a ficar menos clara. Porque não foi uma reação única, não foi um momento, foi uma sequência, planejada, calculada, sustentada. E isso muda a leitura. Agora me fala com sinceridade. Em que momento alguém deixa de reagir e começa a ultrapassar o limite? Porque essa linha quase nunca é visível na hora. Ela só aparece depois, quando você olha para trás. E talvez seja exatamente isso que acontece aqui. Porque o que ela fez foi eficiente, funcionou, resolveu o problema. Mas isso não responde tudo, porque resolver não define se foi certo. E esse é o ponto que incomoda, porque a gente gosta de respostas simples, certo ou errado, justo ou injusto. Mas aqui não é simples. Agora pensa nisso na sua própria vida. Quantas vezes você já fez algo que resolveu um problema, mas depois ficou aquela dúvida: eu precisava ir até esse ponto? Porque resultado não apaga processo. E foi exatamente isso que ficou aqui. Uma história que resolve tudo, mas não responde tudo. E isso faz com que ela continue sendo discutida até hoje. Porque não é só sobre o que aconteceu, é sobre como interpretar o que aconteceu. E isso muda dependendo de quem olha. Para alguns, ela foi uma líder que fez o necessário. Para outros, ela ultrapassou um limite que não volta mais. E talvez as duas coisas sejam verdade. E é exatamente isso que torna essa história tão forte. Porque ela não te dá uma resposta pronta, ela te obriga a pensar. E quando uma história faz isso, ela não termina, ela continua. O que ela fez não ficou naquele momento,
não ficou naquela cidade, não ficou naquela época, porque ações assim não terminam quando acabam, elas continuam, se espalham, se transformam e começam a influenciar tudo ao redor. Olga de Kiev não mudou apenas o destino de um povo, ela mudou a forma como o poder passou a ser entendido naquele contexto, porque depois dela, ninguém mais subestimava o que parecia fraco. Ninguém mais assumia que uma posição vulnerável significava falta de controle, e isso muda completamente o jogo. Agora pensa nisso com calma. Quantas vezes alguém já foi ignorado só porque parecia estar em desvantagem? Porque a maioria das pessoas olha para a aparência da situação, mas o que define o resultado quase nunca está visível. E foi exatamente isso que ela mostrou. Mas o impacto não foi só psicológico, foi estrutural. Ela consolidou o território, estabeleceu ordem, criou base e garantiu que aquilo não fosse apenas um momento, mas um novo padrão. E isso é raro, porque muita gente resolve um problema, mas não muda o sistema. Ela fez os dois. Agora não existia mais espaço para aquilo acontecer de novo da mesma forma. E isso cria estabilidade, mas também cria legado. E legado é o que permanece quando tudo já passou. Agora me responde uma coisa: o que sobra depois que alguém resolve tudo? Dinheiro? Poder? Controle? Ou o que fica é a forma como aquilo foi feito? Porque no final, as pessoas não lembram só do resultado, elas lembram do caminho, e o caminho dela não foi simples. E é exatamente por isso que essa história continua sendo contada. Porque ela não representa só um evento, ela representa um padrão, um tipo de decisão, um tipo de mentalidade, e isso ultrapassa o tempo. Mas o mais interessante é que mesmo com tudo isso, a história dela não é lembrada só por isso. E é aqui que entra a parte mais paradoxal de todas, porque o mesmo nome, que carrega tudo isso, também carrega algo completamente diferente. E é isso que torna o final ainda mais difícil de encaixar. Depois de tudo isso, o que realmente restou? Não do território, não do poder, mas dela. Porque quando você tira a guerra, tira o conflito, tira as decisões extremas, o que sobra é a pessoa. E é exatamente essa parte que quase ninguém olha, porque é mais fácil analisar a ação do que entender quem tomou aquela ação. Olga de Kiev não foi só o que ela fez, mas ao mesmo tempo é impossível separar completamente uma coisa da outra. E isso cria um tipo de tensão difícil de resolver, porque a gente gosta de entender pessoas de forma simples, rotular, definir, organizar, mas aqui não funciona assim. Agora me fala uma coisa, você acredita que uma pessoa pode ser definida por um momento? Ou por uma sequência de decisões? Porque no caso dela, não foi um momento isolado. Foi um padrão. Mas esse padrão não ficou igual. Ele mudou, se transformou. E isso é o que torna tudo ainda mais complexo. Porque a mesma pessoa que executou tudo aquilo com precisão, também foi capaz de construir estabilidade depois, de organizar, de manter, de sustentar. E isso exige outra coisa, outra mentalidade, outro tipo de controle. Agora pensa nisso na sua vida. Quantas versões suas já existiram e não existem mais? Quantas decisões que você tomou no passado, hoje você tomaria diferente? Porque mudar não apaga o que foi feito, mas mostra que você não é só aquilo. E talvez seja exatamente isso que essa parte da história mostra. Ela não ficou presa no momento mais extremo. Ela seguiu, construiu outra fase, criou outra estrutura. E isso não é sobre esquecer, é sobre evoluir. Mas aqui tem um ponto importante. Evoluir não significa se tornar perfeito, significa se tornar diferente. E diferente nem sempre é mais fácil de entender, porque foge do padrão. E tudo que foge do padrão incomoda. E talvez seja por isso que essa história continua sendo discutida, porque ela não entrega uma resposta simples. Ela mostra que uma pessoa pode carregar coisas completamente opostas e ainda assim continuar avançando. E isso não é confortável, mas é real. Se você olhar essa história só como um caso isolado, você perde a parte mais importante, porque isso não aconteceu só ali. Esse padrão se repete
em contextos diferentes, em pessoas diferentes, mas com a mesma lógica por trás. Situação de perda, pressão extrema, decisão fora do comum e depois, resultado que ninguém esperava. Olga de Kiev não foi a única a agir assim. Ela foi uma das mais visíveis, mas não a única, porque o que está por trás disso não é só a história dela, é comportamento humano. Agora me fala uma coisa, quantas vezes você já viu alguém ser subestimado e depois surpreender todo mundo? Porque isso acontece o tempo inteiro, e o motivo é sempre o mesmo. As pessoas julgam pelo que veem, mas o que define o resultado quase nunca está visível. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Enquanto todo mundo olhava para a situação dela e via fraqueza, ela estava construindo outra coisa, em silêncio, sem chamar atenção, sem levantar suspeita. E isso é um padrão perigoso, porque quando algo cresce sem ser percebido, quando finalmente aparece, já está grande demais para ser ignorado. Agora pensa nisso na prática. Quantas decisões você já tomou baseado no que parecia óbvio, sem perceber o que estava acontecendo por trás? Porque o maior erro não é não saber, é achar que já entendeu. E foi exatamente isso que aconteceu com quem enfrentou ela. Eles acharam que tinham entendido tudo, e foi aí que erraram. E talvez seja exatamente isso que essa história ensina. Não sobre guerra, não sobre vingança, mas sobre percepção, sobre como a gente interpreta situações e como isso pode definir completamente o resultado. E quando você começa a perceber isso, você começa a ver esse padrão em outros lugares, outras pessoas, outras decisões, outras situações. E aí, não dá mais para não ver. No final, essa história nunca foi só sobre guerra, nunca foi só sobre vingança, e nem sobre poder. Foi sobre decisão, sobre o que alguém faz quando tudo está contra. E isso muda completamente a forma de olhar para tudo o que aconteceu. Porque o que define uma história não é só o evento, é a escolha. E escolha sempre revela mais do que a situação. Agora pensa nisso com calma. Duas pessoas podem passar pela mesma coisa e tomar decisões completamente diferentes. E essas decisões criam caminhos totalmente opostos. Então a pergunta não é mais o que aconteceu com Olga de Kiev. A pergunta é outra, muito mais desconfortável. O que você faria? Porque é fácil analisar depois, é fácil julgar, é fácil dizer o que era certo ou errado. Mas no momento, quando você está dentro da situação, não existe clareza, só existe decisão. E decisão sempre tem um custo. Agora me fala com sinceridade. Você acredita que conseguiria manter o controle ou reagiria na emoção? Porque essa diferença define tudo. E talvez seja exatamente isso que essa história deixa. Não uma resposta, mas um espelho. Porque quando você olha para ela, você não vê só o que aconteceu, você vê o que seria capaz de fazer. E isso é o que mais incomoda. Então, no final, a pergunta não é o que ela fez. A pergunta é, até onde você iria? Porque todo mundo acha que tem um limite, até perceber que não tem. Olga de Kiev não chegou até aquilo de uma vez, foi passo a passo. E quando você percebe, já não tem mais como voltar. Agora me responde com sinceridade. Em que ponto você teria parado? Ou você acha que teria ido até o final? Comenta aqui, porque essa resposta fala mais sobre você do que sobre a história. E a próxima história é ainda pior. O homem coberto de ouro, um ritual que ninguém explicava, e algo que acontecia ali dentro que fez pessoas atravessarem continentes e desaparecerem tentando encontrar. Mas tem um detalhe que muda tudo, e quase ninguém fala sobre isso.